Estamos aqui consagrando este tempo, com um coração agradecido por todas as coisas boas que Tu tem feito, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse ano. Exaltamos o Teu santo nome, reconhecemos a Tua presença, o Teu poder, a Tua glória. Dia e noite, suba a Ti, nossa adoração. Oh, aleluia. Dia e noite, suba a Ti, nossa adoração. Dia e noite, suba a Ti, nossa adoração. Dia e noite, suba a Ti, nossa adoração. Dia e noite, suba a Ti, oh, digno de tudo. Tu és digno de tudo. Seja exaltado, Senhor, seja exaltado. Seja exaltado, Senhor. Trono de adoração. Tua é a glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja exaltado, Senhor. Amém, queridos. Podem sentar. Eu vou pedir só a vocês aí que, na medida do possível, vira a cadeira um pouco para cá, para nem ficar assim meio disperso, um olhando para lá, outro olhando para cá. Eu sei que é um pouco diferente aqui, é uma forma diferente da gente fazer. Eu quero agradecer a sua presença aqui e eu quero honrar você dizendo que você está certo. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: você está certo. Sabe por que você está certo? Eu vou dizer por quê. Sabe por que você está certo? Porque você está fazendo da melhor forma possível a virada do ano na igreja. Amém? Você poderia estar com a sua família, na sua casa, mas, querido, é muito importante quando a gente está reunido assim, com a família de Deus, para agradecer a Deus, que se não fosse o Senhor, nós não estaríamos nem aqui, não é verdade? Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos em pé. Queridos, eu sei que você estaria certo também que se você estivesse com a sua família, mas eu te digo, você está mais certo ainda, porque você trouxe sua família aqui para estar junto com a família de Deus e junto com o Senhor, e eu te digo, com certeza você vai sair daqui muito abençoado. Quantos creem nisso? Amém, queridos? Esse foi um ano muito bom mesmo, né? Na virada do ano passado, no culto da virada, aliás, a gente sempre tem esse costume há muitos anos, né? Desde 2008, quando a gente começou o pastoreamento, lá no Mato Grosso do Sul, Ministério Verbo da Vida, a gente foi chamado para abrir a igreja lá, e a gente tinha esse costume de sempre na virada do ano fazer um culto, e não só fazer um culto, mas também receber uma palavra do Senhor específica para esse ano, sabe? E a gente crê nessa palavra, e sempre se cumpriu a palavra que Deus deu, sempre se cumpriu. Claro, não tem detalhes, né? Algumas pessoas têm detalhes particulares nas suas famílias, e algumas coisas aconteceram no mundo. Um exemplo disso foi no ano de 2020, na virada de 19 para 2020, você sabe o que foi que aconteceu em 2020, aquela pandemia, né? E naquele ano, Deus me deu a palavra de que seria um ano onde haveria um upgrade na igreja local de Aquidauana, e que todos que pegassem teriam aquele upgrade, e nós falamos e dissemos muito claro, vai ser um upgrade espiritual, você vai crescer mais espiritualmente nesse ano. E aí nós tivemos o primeiro upgrade, foi quando surgiu a oportunidade da gente ir para aquele lugar, onde a gente ficava lá no Jardim Três Lagoas, e era um lugar bem maior do que a quantidade de gente da igreja, e a gente não sabia disso, mas 15 dias depois começou a pandemia, e quando veio aquela proibição de se reunir, e depois tinha que só 15%, aquela coisa toda que você ouviu, ficou muito fácil para a gente, porque os 15% ou 20% que eles permitiram era justamente a quantidade de gente que a gente tinha. Então a igreja toda pôde vir, né? E Deus esteve sempre conosco, e a gente teve um upgrade espiritual. Quando começou aquelas mortes, o Senhor me levantou com o espírito da fé, e declarei, olha, ninguém aqui vai morrer, nem sequer vai ficar hospitalizado. E eu disse, quem crê comigo vai acontecer assim.
E o que aconteceu? Ninguém foi hospitalizado. Algumas pessoas tiveram Covid daquela que não sente quase nada, mas não passou disso, e graças a Deus, dentro da nossa comunidade, não houve mortes, nem sequer pessoas hospitalizadas. Não porque nós somos especiais, não tem nada a ver com isso. Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, o Deus ama todo mundo, mas existe um componente muito importante que é o que eu quero falar. Vou começar agora a palavra de hoje dizendo isso. Existe um componente que é extremamente importante para quem faz parte da igreja do Deus Todo-Poderoso. E esse componente é fé. Diga fé. Queridos, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque que importa que aqueles que o buscam, creia que ele existe e que se torna galardoador. Então ele se torna galardoador. Deus já é galardoador, mas ele se torna galardoador da tua vida em particular por causa da tua fé. Amém. Isso é importante. Algumas pessoas pensam que quando Deus fala sobre fé, está falando somente da fé salvífica, ou seja, da fé para ser salvo, para ir para o céu, para receber o novo nascimento. Mas a gente sabe que a fé está envolvida em tudo. Inclusive, se nós fôssemos ler todos os evangelhos, você veria e ficaria admirado a quantidade das vezes em que Jesus diz: grande é a tua fé, pequena é a tua fé, por que não tendes fé? E todas as vezes que ele falava isso, tinha a ver com algum milagre ou com alguma cura, provando por si só que a fé é um componente muito importante para a virada de situação na tua vida. Amém? Antes, longe de ser algo relacionado com um evangelho egoísta de quem quer as coisas, não tem nada a ver com o evangelho egoísta. O evangelho veio para a salvação. A palavra de Deus veio para a salvação. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para destruir as obras de Satanás. A Bíblia diz que Jesus veio para trazer salvação, não só para você ir para o céu, mas para mudar a tua vida, porque ninguém pode dar glória a Deus estando num leito de enfermidade no hospital. Você concorda comigo? Claro que você pode estar dando glória a Deus e tal, mas as pessoas olham para você e ficam se perguntando, aliás, pessoas que são ateus dizem isso, né? Onde é que está o teu Deus, né? Se Deus existe, por que não muda a tua situação? Vocês vivem se enganando, colocando na cabeça que Deus existe, mas e as criancinhas que morrem de fome? E as guerras? E etc, e etc. Desconhecendo não só que existe um Deus, mas também que existe uma palavra que mostra e explica por que essas coisas acontecem. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e a Bíblia também diz que nós que somos filhos de Deus, somos embaixadores de um reino, ou seja, esse reino é manifesto pela fé na vida daqueles que creem. Para os que não creem, o mundo jaz no maligno. E a obra de Satanás está muito clara em João 10:10. Jesus Cristo disse que o maligno, o ladrão, vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Então o que Jesus promete pela fé é que você tenha vida e vida em abundância. E vida em abundância não é só estar cheio de alegria, vida em abundância não é só estar cheio do Espírito, mas vida em abundância também tem o componente material das tuas necessidades. Porque a Bíblia também garante que aqueles que creem seriam abençoados e prósperos. E quando a gente começa a entender o que está escrito na Bíblia, você vê que prosperidade bíblica é algo claramente bem testificado por dezenas de textos. A Bíblia também diz que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tudo é estabelecido. Toda doutrina que tem mais do que 2 ou 3 bases bíblicas, ela está bem firmada. E a doutrina da provisão, ela é bem firmada na palavra de Deus. Não, a Bíblia não diz que você ficará rico, mas a Bíblia garante que você não vai padecer de fome nem necessidade. A Bíblia garante também que o Senhor é justo e Ele socorre aqueles que o buscam. Então a Bíblia garante que para o teu bem, Deus enviou Jesus não só para você ir para o céu, mas para você viver uma vida suficiente e poder, através da tua vida, manifestar a glória de Deus. Amém? Está entendendo? Pois bem, dadas essas considerações iniciais, né, é só o início da coisa toda, eu quero te falar o que é que Deus tem colocado no meu coração para esse ano de 2025. Esse ano de 2025, ele será ímpar, não só porque 2025 é um número ímpar, mas também porque será ímpar, porque será bem diferente. O Senhor tem inquietado o meu coração para essa realidade, e tem falado muito que esse tipo de palavra que faz o crente viver em vitória,
ela veio com um fim específico, veio com um motivo específico. É bem verdade que essa palavra não é novidade, ela está bem descrita na Bíblia, né? O próprio versículo que eu citei aqui, de João 10,10, Jesus Cristo disse que o maligno vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida em vida e abundância. Então, o negócio de Deus, né, aquilo pelo qual Jesus Cristo veio, foi para que você tenha vida em abundância. Então, qualquer vida que seja menos do que uma vida abundante, não é de Deus. Vou dizer de novo. Qualquer vida que não seja uma vida em abundância, não é vida abençoada por Deus. Logo, se nossa vida não está sendo uma vida de abundância, uma vida onde não estamos padecendo necessidade, uma vida onde nós não estamos, onde estamos, por exemplo, tendo frequentes enfermidades e problemas, temos que nos perguntar o que está de errado com a vida da nossa vida. Eu acho que muitas vezes o que está de errado não é porque estamos vivendo em pecado, mas muitas vezes o que está errado é porque falta conhecimento. Lá em Oséias, o profeta diz, olha, o meu povo, né, Deus diz através do profeta, o meu povo perece porque falta o conhecimento. Então, muitas vezes nós perecemos porque falta o conhecimento. E o conhecimento é que vai gerar fé, porque em Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, a única forma de gerar fé verdadeira e genuína não é a promessa de um homem, ou a promessa de um pastor, ou a promessa de um padre. A única forma de realmente gerar fé no nosso coração não são historietas bonitas sobre coisas bonitas que aconteceram por aí. Isso não gera fé, isso pode até emocionar você. A única coisa que gera fé não é nem mesmo o testemunho de vida de alguém. O que realmente gera fé é a palavra de Deus, porque é isso que está escrito na palavra. Porque quando estamos ouvindo a palavra, isso gera algo sobrenatural chamado fé, porque já não é a palavra de homens, mas a palavra de Deus. Você está comigo? Então, o que tem inquietado, Deus tem falado muito que esse ano será um ano muito diferente, mas não será, por ser diferente, um ano ruim para nós. Amém? Muito pelo contrário, a palavra que saltou do meu coração é que esse ano de 2025 é o ano do aumento. Diga, o ano de 2025 é o ano do aumento. Então vamos para a palavra de Deus. Um texto do profeta Isaías, que na verdade, diretamente ele estava falando para o povo de Israel a respeito de uma situação específica naquele momento, né? É um momento lá no livro de Isaías. Vamos lá para Isaías capítulo 54, versículos 2 e 3. É claro que o livro de Isaías começa com uma pancadaria, né? Isaías foi levantado por Deus para falar contra a idolatria do povo de Israel. E depois tem algumas palavras duras, mas no final o profeta Isaías começa a ser usado pelo Espírito de Deus para dar palavras proféticas a respeito do Messias. É por isso que o livro do profeta Isaías é chamado de um livro messiânico, ou seja, um livro que estava profetizando a respeito do que aconteceria futuramente com Jesus. É do livro de Isaías, por exemplo, que no capítulo anterior, no capítulo 53, está escrito que ele levaria sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele diz no passado, é interessante, e pelas suas feridas nós fomos sarados. É muito lindo esse versículo, porque não só é uma palavra poderosa a respeito da cura divina que Jesus Cristo trouxe, não só naquela época para Israel, mas também para os dias de hoje. Mas ele é lindo porque ele fala no passado, o que prova a temporalidade do texto, ou seja, o que prova o quão eterno é esse texto, o que prova o quão poderoso é esse texto. Lá no mundo espiritual, Jesus já foi crucificado. Claro que ele não morreu lá, mas a Bíblia diz que ele já foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. O que significa isso? Foi um ato de amor. Sabe por que às vezes é confuso para a gente entender isso? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, antes de Jesus nascer, ele já foi, a palavra profética já foi dada sobre o sacrifício. Sabe por que é confuso para a gente? Porque isso fala de uma realidade espiritual. E lá no trono de Deus, lá no mundo, lá no lugar onde está assentado o trono de Deus, lá onde Deus está, ele não está submetido ao tempo. Lá é tudo eterno. Diga, tudo é eterno.
É por isso que em Efésios capítulo 1, versículo 3, o Paulo diz, na carta aos Efésios, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Ele está dizendo que lá no céu, onde não está submetido ao tempo, Jesus, assentado à direita de Deus, está intercedendo por nós, mas já foi pago o preço lá no dia em que ele foi crucificado, e agora nós já fomos abençoados. Mas às vezes não acontece nada conosco, sabe por quê? Porque não cremos. E às vezes nós não cremos, sabe por quê? Porque não chegou ao nosso ouvido a palavra que vai gerar fé. E eu te digo, esse ano de 2025 é um ano que haverá muito aumento, porque será um ano onde não só aumentará muita provisão sobre a sua vida, aumentará a unção, mas aumentará o acesso à palavra de Deus. Eu digo e vejo isso, que muitas palavras abençoadoras de Deus vai chegar em cada família, não só por causa das pregações na igreja, mas porque Deus vai abrir as portas para que aquele que não ouviu, ouça a palavra. Deus vai fazer com que pessoas que não querem ouvir a palavra, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai convencer, vai fazer aquilo de uma forma muito fácil, aquilo que você tentou fazer com a tua mente, com a tua imposição, com as tuas palavras, com o teu braço, o Espírito do Senhor vai fazer acontecer. Como disse o profeta Isaías, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, o Senhor disse através do profeta. Amém, queridos? Esse será um ano de aumento. Então aqui em Isaías, no capítulo 54, versículo 2 e 3, diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Queridos, eu sei que se a gente for fazer uma análise exegética aqui, se a gente for estudar profundamente esse texto, você vai, isso aqui era uma palavra para o povo de Israel, naquela época de Isaías, mas você precisa entender a temporalidade da profecia. Existem muitas profecias que não só eram especificamente para aquele povo, mas existem profecias que trazem um princípio bíblico que é eterno. Um exemplo disso são as cartas lá de Apocalipse. No capítulo 2 e capítulo 3, você vê que Jesus apareceu para o João e começou a falar sobre a cidade de Éfeso, e Esmirna, e Tiatira, e Filadélfia. E se você for ver, é especificamente para as cidades daquela época. Eram palavras para aquela época. Mas todo bom estudioso a respeito de escatologia e do final dos tempos sabe muito bem que aquelas cartas não só eram para aquela época, mas também elas falam de períodos da história da igreja. E uma prova disso é que as últimas duas cartas é a carta de Laodiceia e a carta de Filadélfia. E ali fala claramente de duas características da igreja dos últimos tempos. A igreja de Laodiceia, a palavra Laodiceia significa governo do povo, seria uma igreja que estaria priorizando princípios democráticos, procuravam fazer com que só o que as pessoas quisessem que fosse estabelecido, e ali Jesus dá uma palavra para aquele povo, profeticamente também para o dia de hoje. Ele diz assim: olha, vocês dizem que estão ricos e abastados, vocês dizem que têm tudo, e vocês não sabem que vocês estão cegos, pobres e nus. Aconselho-te que de mim compre colírio, para que veja a tua nudez, e receba de mim vestes brancas. E ele diz: olha, vocês dizem que são assim, mas vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar, quem dera vocês fossem quente ou frio, vocês são mornos. Então ele está falando que tem uma igreja nos últimos tempos, que diz que são cristãos, que diz que são de Deus, mas essas pessoas não estão firmando as suas vidas sobre a unção do Espírito Santo, nem sobre a palavra. Essas pessoas estão firmando suas vidas sobre princípios humanos, estão firmando suas vidas sobre princípios democráticos, estão procurando fazer com que as pessoas sejam cuidadas, e como se isso fosse a prioridade do Evangelho. Mas o Evangelho não só é para as pessoas serem cuidadas, mas principalmente para as pessoas serem cuidadas por Deus. E como é que as pessoas serão cuidadas por Deus se elas não nascem de novo? Vocês estão comigo?
mas também de uma outra igreja, a igreja de Filadélfia. É interessante que a palavra Filadélfia vem de junção de duas palavras do grego, Philos e Delphos, que significa amor dos irmãos. E ao contrário de todas as outras cartas, essa igreja dos últimos tempos é uma igreja que não só se move no amor, como disse o bispo Guto aqui, mas é uma igreja que se move nos dons, é uma igreja que se move na palavra, é uma igreja, como disse a W. Tozer, que ela não só, como o pássaro precisa de duas asas, a asa de um lado e a asa do outro para voar, e a W. Tozer disse que assim é a importância da palavra e do Espírito. Nós não podemos viver um evangelho pela metade, querido. Não podemos viver um evangelho só da palavra, não podemos viver um evangelho só do Espírito, porque isso será um evangelho manco, será uma igreja doente. A verdadeira igreja do Senhor, dos finais dos tempos, a igreja Filadélfia, é uma igreja que se move nos dons, e é uma igreja também que está cheia da palavra, amém, queridos? E é isso que nós vemos para o ano de 2025, será um ano onde será aumentada a palavra, mas também será aumentado a manifestação dos dons do Espírito Santo. Será um momento onde essa igreja, e agora eu vou falar particularmente da nossa igreja, essa igreja vai se mover cada vez mais nos dons. Quantos creem aqui, queridos? Querido, mesmo que você não creia, vai ser, amém, porque eu creio, e eu sou o homem que foi chamado para estar à frente dessa igreja, e Deus falou isso, vai acontecer, só não vai acontecer para quem não crê, mas para quem crê vai acontecer. Você pode dizer, eu creio, oh, glória a Deus. Mas esse ano será um ano ímpar. Por que será um ano ímpar? Porque o mundo vai piorar. Muita gente pensa que quando vem para uma igreja é só para ouvir. Vai ficar cada vez melhor, vai ficar melhor a igreja, vai ficar melhor a tua vida, vai ficar melhor em Deus, vai ficar melhor espiritualmente, vai vir provisão, mas o mundo vai piorar. E queridos, qualquer pessoa que fica triste porque o mundo está pior, não entende o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim lá em João, não vos admireis porque o mundo vos odeia. Não existe amizade com o mundo, queridos. Quando nós estamos pautados totalmente no mundo, a nossa vida está longe de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais longe você fica das coisas do mundo. Veja, quando eu digo estar longe das coisas do mundo, eu não estou dizendo que você não vai prosperar, eu não estou dizendo que Deus vai proteger você, amém? Eu não estou dizendo nada, eu estou dizendo não focar no mundo, porque um dos grandes exemplos, dentre vários que nós tivemos nessa pandemia, foi o triste exemplo de descobrir que muita gente se dizia crente, mas na verdade não era. Porque o desespero da pessoa provava o quanto ele tinha de Deus. Quando nós estamos desesperados, queridos, estamos dizendo, nós não cremos em Deus, porque foi exatamente isso que os ateus disseram, quando alguns cristãos começaram a morrer de Covid. Cadê o Deus de vocês? Isso, e aquilo outro. E aí você vai simplesmente baixar a cabeça e dizer, o que é que se pode fazer, né? O que é que se pode fazer? Não, queridos, você não pode estar submetido ao que está acontecendo no mundo. O mundo pode explodir, mas a tua fé tem que ser inabalável, porque a tua fé não está firmada em circunstâncias, a tua fé deve estar firmada no Senhor, e mesmo que o mundo se acabe, Deus ainda continuará. A Bíblia diz que passará céus e terra, mas a minha palavra não vai passar. Então vale a pena se sustentar na palavra, porque é a única coisa que é garantida como eterna. Amém. Queridos, eu te digo em nome de Jesus, em nenhum momento eu fiquei desesperado durante essa pandemia. Nenhum momento. Na verdade, o único momento que eu tive desesperado, não foi desespero, mas fiquei debaixo de pressão, foi quando eu tinha que tomar uma decisão muito séria, e eu fiquei em oração durante algum tempo, e a pressão foi tão grande, porque em todo lugar era uma conversa, era outra, Você sabe o que aconteceu durante esse período da pandemia. E sabe quando foi que me aliviou, quando saiu essa pressão de cima de mim? Quando Deus falou comigo. Agora, queridos, Deus fala com você, Ele não só fala comigo, Ele fala com você. Mas o problema é que quando você está focado só nas coisas do mundo, não tem como você ouvir a Deus, você vai ouvir o mundo, você vai ouvir o noticiário, você vai ouvir o desespero, você vai ouvir o relatório, você vai ouvir o natural, você não vai ouvir Deus. A única forma de você ouvir Deus é considerar Ele e as suas palavras em primeiro lugar. Vocês estão entendendo?
Então Deus falou comigo e aí saiu aquela pressão. Desapareceu a pressão. E depois o povo falando e tal, e não teve mais pressão. Porque quando você se foca na palavra, a pressão vai embora. Amém? Mas claro que a Bíblia diz, a fé que tu tem para ti mesmo. Ou seja, é mais ou menos isso que é dito no versículo, o que significa que a fé é particular. O marido não pode dar fé para a mulher não pode dar fé para o marido. Nem eu posso dar fé para você, o que eu posso dar para você é a palavra. A palavra que vai gerar fé, se você receber, amém. Se você receber, vai gerar fé. Eu falei aqui domingo, e antes de eu continuar, eu quero dizer isso. Para você pensar que isso não é só a opinião de um pastor. Se fosse a opinião de um pastor, eu não estaria aqui vivo, eu tinha morrido em 2006. Tá? Eu estou aqui, porque o que é que você acha de alguém engolir um caco de vidro na hora de uma alimentação dentro de uma igreja? O que é que você acha disso? Você acha que alguém escapa quando engole vidro? Sabe por que foi que eu escapei, querido? Claro, pela misericórdia de Deus, mas sabe por quê? Porque eu decidi crer no que estava escrito na palavra. Então eu criei o que está escrito em Marcos 16, que diz que aqueles que creem, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano. E eu gritei a plenos pulmões dentro daquele banheiro, naquele lugar. Eu disse, Satanás, tira tuas patas de cima de mim, do meu interior, do meu estômago, do meu intestino. A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo disse, que aqueles que creem, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causaria dano. E eu creio que eu comi esse caco aí, mas não vai me causar dano. Voltei para a mesa onde estava a Fabiana lá, sentei, ela olhou para mim e disse, que foi? Depois eu te digo. E voltei a dar garfada na mesma comida que tinha um caco de vidro. Sabe por quê, querido? Porque essa é a convicção que a gente tem que ter. Ora, se o que a gente prega é só uma opinião, o que a gente está fazendo aqui? Devia estar em casa agora. O que eu estou fazendo aqui? Isso é uma espécie de clube gospel? Um clubinho para pessoas que creem num tal de um Deus. É isso? Não, queridos. Essa é a palavra que criou o universo. A Bíblia diz lá em Romanos 11, versículo 3, que pela fé nós cremos que os mundos foram criados pela palavra, de maneira que o que veio existir, veio daquilo que não existia. Ou seja, a palavra de Deus tem poder de criar aquilo que não existe. Aí eu vou te dizer o que aconteceu, porque tem pessoa nova aqui que não sabe dessa história. O que aconteceu é que no outro dia, eu estava andando no centro da cidade com a minha esposa, e aí eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, no vaso sanitário, estava lá o sangue provando que não era nada de espinha de galinha, nem ou coisa criada pela mente, era caco de vidro mesmo. Mas eu passei a noite confessando, eu não vou morrer, mas vou contar os feitos do Senhor. E peguei no sono, como diz na Bíblia, em paz me deito e logo pego no sono, mesmo com um caco de vidro dentro de mim. É loucura? Eu vou dizer o que é que a loucura da palavra faz, para você ver que isso não é a opinião do pastor, é a verdade. O que fez foi que no outro dia, depois disso, a gente foi almoçar. E antes de almoçar, eu peguei o refrigerante, botei num copo. Quando eu fiz isso, a corrente estava descendente, ou seja, eu estava tomando o refrigerante. Quando eu coloquei o copo de volta, eu vi que estava boiando. Ora, vidro não boia, já é outro. Tinha lá um caco de vidro desse tamanho boiando. Deus fez sair de dentro e veio para fora para provar que a palavra de Deus ela é mais real do que o natural. Você entendeu o que é fé? Fé é isso, querido. Agora, se a gente ficar achando, é a opinião dele, é a opinião minha, então vamos todo mundo para casa, porque é tolice, nós estamos vivendo a hipocrisia. Amém? Jesus Cristo veio para desfazer as obras de Satanás. Em Hebreus fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Jesus que estava andando na Galileia, curando e ressuscitando os mortos, ele disse, eu vou para o Pai, mas quem crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores. Por isso que ele disse lá em Marcos 16, quem crê imporão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. Mas as pessoas dizem, esse é o evangelho do homem, é o homem que tem isso, é o homem que faz aquilo. Queridos, quem sabe mais, Jesus ou os teólogos? Porque Jesus disse que quem crê faria isso, mas os teólogos dizem que quem faz isso é herege. A palavra de Deus diz que quem crê fará isso.
Não só a palavra, Jesus disse isso. Quem está certo, Jesus ou a opinião de alguma teologia? Não me admira que o Filho do Homem disse, quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé? Vocês estão comigo aqui, porque essa palavra vai fazer a diferença, porque esse ano de 2025 é um ano ímpar. É um ano diferente, é um ano único, é um ano onde está sendo preparada a volta do Senhor Jesus Cristo. E como diz certo versículo da profecia, eu acho que é em Isaías, que a noiva, ela é adornada. O noivo se prepara e a noiva é adornada. O que é adorno da noiva? É aquilo que está fora, que chama a atenção, como colar, como um brinco, como diadema. E o que é? A noiva, na Bíblia, a noiva é a igreja. Então, o que seria o diadema, os brincos e o colar da noiva chamada igreja? Aquilo que chama a atenção. E o que chama mais a atenção no mundo do que milagres, sinais, maravilhas, curas e o mover do Espírito Santo? Você entendeu? Então faz parte do adorno da igreja do último tempo, os milagres, os sinais e as maravilhas. Esse ano de 2025 vai ser um ano onde aumentará o mover do Espírito, aumentará os sinais e maravilhas, mas só isso é para quem crê. Quem não crê vai ficar do mesmo jeito, mas vai sofrer, porque o mundo não vai estar bem. Mas nós vamos prosperar. Nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e essa igreja vai continuar firme. Quem vai continuar firme aqui? Vai continuar cheio de saúde, de prosperidade, de provisão. Sua família não será atingida. Homens e mulheres, especialmente os homens, você, segundo a Bíblia, é o ministro da sua casa, você é o sacerdote da sua casa. Queridos, não permita que o mal entre na sua casa, não permita que o pecado entre na sua casa, não permita que a doença permaneça na sua casa, não permita que a miséria faça morada na sua casa. São coisas que acontecem. Pode acontecer, mas não tem que permanecer na sua vida, porque você, se for um homem de fé, não vai permitir que esse tipo de coisa permaneça na sua casa, porque geralmente, a Bíblia diz, o maligno vem para matar, roubar e destruir. O diabo sempre vem para roubar a tua paz, roubar a tua saúde, matar você, destruir a sua família, destruir seu casamento, destruir os seus relacionamentos com seus filhos, com seus pais. Isso é o que o diabo faz, mas Jesus Cristo veio trazer vida em abundância, Mas, querido, isso só vai se manifestar pela fé. A gente tem que sair dessa passividade, temos que deixar de ser crentes que só recebem, para ser aqueles que fazem, porque quando nós estamos nos dispondo a fazer, aquela bênção que Deus está operando através da sua fé, da sua atitude, vai retornar para você. É exatamente isso que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas seriam acrescentadas, a prosperidade, a provisão, o aumento que vai se manifestar em 2025 é diretamente proporcional à sua entrega, à sua intensidade, à sua paixão pelo Evangelho e pelo Senhor Jesus Cristo. É um aumento certo e líquido, querido. É verdade. A Bíblia diz que, Isaías 64:4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Diga, Deus trabalha por mim. Mas sejamos sinceros, esse texto foi escrito há o quê? 4.000 anos atrás? 3.500 anos, talvez? 3.000 anos? Quantas pessoas usufruindo disso aqui? Você não se pergunta, o que deveria ser motivo de você duvidar da tua fé, na verdade é a prova do que nós estamos dizendo. O mal que aconteceu com Israel foi por um motivo. A falta de usufruir dos benefícios da palavra, ele sempre vem por alguns motivos. O que poderia, e até mesmo já foi para algumas pessoas, motivo de pessoas se desviar, de deixar de vir na igreja e de achar que Deus não existe, ou que Deus não ama ele, na verdade é a prova de que a palavra de Deus é a verdade. Porque existe o componente que nós dissemos no início, o componente da fé.
A diferença entre um e outro não é porque você Deus ama mais você ou ama menos você. A diferença entre um e outro é o quanto de fé você está tendo. Amém? Essa é que é a verdade. Quando os discípulos estavam dentro daquele barco, Jesus estava ali. E o mar se levantou, e a tempestade se levantou, o natural estava dizendo, vai morrer. Ou pelo menos vão sofrer aqui com um naufrágio. E os discípulos disseram, mestre, tu não está te importando. Ou seja, o que os discípulos estavam querendo dizer é, mestre, tu pode fazer alguma coisa que nós sabemos. Ou pelo menos se preocupa, porque é estranho tu não estar, né? Nem aí com o que está acontecendo. E Jesus estava dormindo, um travesseiro. E os discípulos ficaram importunando o mestre. Tu não vai te importar, nós estamos a ponto de afundar aqui. Aí o que é que Jesus Cristo disse? Não tendes fé? Você não tem fé? Então a fé não tem nada a ver com um problema, querido. A fé é a solução. Você não pode ficar submetido às circunstâncias que se levantam contra a tua vida. Amém? A fé é a solução, mas a fé em quem? Em você não, a fé em Deus, a fé no poder de Deus. Esse ano de 2025 vai haver um aumento sobre a sua vida. E eu te digo, se você buscar a Deus e a sua palavra, haverá um aumento de fé. Pela prática da fé, pela prática da palavra, haverá um aumento de fé. Você que cria para a saúde, agora vai crer também para a provisão e vai crer para muitas outras coisas, se você ouvir e obedecer a palavra e praticar a palavra. Amém, querido? Mas isso só vai funcionar para quem crê. Porque quando a pressão da pandemia existiu, você viu o que é que aconteceu. Eu vi pastores desesperados, de algumas denominações, pessoas desesperadas. E eu entendo quando a gente perde algum familiar, né? Alguma pessoa naquilo tudo, porque afinal de contas eu posso dar conta da minha vida, mas quem dá conta dos outros? E a gente fica triste porque nós perdemos familiares, perdemos pessoas. E é normal ficar triste, mas quando eu falo desespero, é medo. As pessoas estavam com medo de morrer. A primeira coisa que a gente precisa entender como cristão é que a gente, ainda que morra, nós viveremos. Não foi isso que Jesus Cristo disse? Então não temos que ter medo de morrer. Primeira coisa é isso, se todo mundo vai morrer, eu vou para o céu. Primeira coisa. Então o problema do medo da morte já foi resolvido na cruz do Calvário. Agora esse problema já foi resolvido. Se esse problema já foi resolvido, fica mais fácil, se eu creio nisso, realmente, de verdade, se eu digo que sou crente, fica mais fácil resolver o segundo problema. Qual é o segundo problema? De ser curado. Porque eu só vou ser curado se a minha fé estiver livre do medo de morrer. Está comigo? Porque se eu orar, oh, meu Deus, eu que seja curado, porque eu estou com medo, a minha fé não vai atuar. Porque o desespero tomou conta da minha vida. E fé é contrário de desespero. Então o que nós precisamos entender é que um aumento de fé na tua vida, um aumento de fé vai importar num aumento do poder do Espírito Santo. E o aumento do poder do Espírito Santo vai trazer para você, através da renovação da sua mente pela palavra, uma vivência na plenitude de Deus. Não é isso que diz lá em Romanos capítulo 12? Paulo diz logo no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. No original grego, este é o vosso culto lógico, ou seja, aquilo que você não precisa de nenhuma unção, nenhuma impulsão de mão para fazer. É só você pregar e fazer. E aí ele diz no versículo 2, e não se conformem com este mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, morrer cedo é vontade de Deus? Ficar sofrendo de enfermidade é vontade de Deus? Não ter dinheiro para pagar as contas é vontade de Deus? Não, querido, porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que você vive em saúde, você comece a pregar a palavra cheio do Espírito Santo, cheio de alegria, você tenha condição de pagar suas contas e viver sendo suprido, porque isso aí é a plenitude da vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas isso está vinculado a uma renovação de mentalidade. E a verdadeira renovação de mentalidade vai produzir fé, não vai produzir desespero. Porque a mentalidade do Espírito é a mentalidade de fé.
A mentalidade do Espírito é a mentalidade de provisão. A mentalidade do Espírito é a mentalidade de cura. A mentalidade do Espírito é essa palavra para o ano 2025. É o ano do aumento. A mentalidade do Espírito é a mentalidade do aumento. Aumento de cura, aumento de provisão, aumento de unção, aumento de poder, aumento de importância ministerial. Porque Jesus Cristo disse que aqueles que realmente crescem, ele fala aquela parábola: ninguém que acende uma luz, uma candeia, põe debaixo da cama, mas pelo contrário, vai colocar no velador para iluminar a todos. Como é que você vai abençoar a vida das pessoas se tua vida não é uma luz, é só um reflexo? Não, queridos, não, Deus não chamou ninguém aqui para ser reflexo. Deus chamou todo mundo para ser luz. Mas a gente tem que ter aquela atitude: eu vou colocar a luz que Deus me deu em cima do velador, que é para iluminar, porque foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo, para que eu seja luz, para que eu seja sal. Jesus não veio para que você escape pela fé. Não, Deus chamou para que a gente viva pela fé. Mas tem gente que está escapando pela fé. Ia morrendo e graças a Deus, Deus mudou. Não, Deus chamou você para viver pela fé. E a viver pela fé está relacionado com a mudança de mentalidade. Oh, aleluia! De outra forma, por que Deus falou da seguinte forma, como nós vamos ler agora? Salmo 92, versículo 12 a 15, diz assim: o justo, quem é justo aqui? Quem nasceu de novo? Quem é filho de Deus? O justo florescerá como a palmeira. Diga: Deus me chamou para florescer. Mas não só isso, diz: crescerá como o cedro do Líbano. Diga: Deus me chamou para crescer. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Como é que a gente floresce? É tendo comunhão com a palavra e com o Espírito, nos átrios do nosso Deus. Na velhice, olha a promessa de Deus: darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. O que foi que Jesus Cristo disse? Ele disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem está em mim vai dar muito fruto, porque flui a seiva que está sendo prometida aqui. A seiva do Senhor é a própria vida de Deus, através do seu Espírito, é a vida em abundância. Versículo 15, ele dá o motivo por que você vai ter tudo isso aí, porque senão o povo fica dizendo: é evangelho só para o homem crescer, é um evangelho humanista, e essas bobagens todas que dizem aí, porque não creem. Mas no versículo 15 está escrito: para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Ou seja, você florescerá e crescerá para anunciar a palavra, para anunciar os feitos do Senhor, para dizer: Deus é verdadeiro, Deus é justo, Deus cuida de mim. Ou como disse o salmista no Salmo 37, fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Como é que a gente não será desamparado e não vai mendigar o pão? Pela palavra, pela fé, pela vivência nos átrios do nosso Deus. Esse ano será um ano de viver nos átrios de Deus. Esse será um ano de aumento. Diga: 2025 será um ano de aumento. Mas não fica só aqui. Em Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, está escrito assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, ou seja, está ligado ao rio de água viva, está ligado ao Senhor, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, ou seja, está sempre alegre, não importa se vem pandemia, se vem qualquer doença aí, você está alegre, você não vai estar desesperado. E no ano da sequidão, ou seja, como foi em 2020 e 2021, não se perturba nem deixa de dar fruto. Não pode haver perturbação na casa do justo. Mas não é só aqui.
o Salmo 1, versículo 1 e 3 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na rota dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, ou seja, está renovando a mente com a palavra, e na sua lei medita de dia e de noite, está mudando a mentalidade. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nós vamos ser bem sucedidos em tudo que nós fizermos em 2025. Amém? Mas lembre-se, assim como eu disse na pandemia, você tem que crer. Tem que crer. Lembra o que foi dito lá em 2 Crônicas capítulo 20, depois do livramento grande que Deus deu ao povo de Israel? Josafá disse: povo de Israel, crede no Senhor e nos seus profetas e prosperarei. E aí ele mandou colocar os levitas na frente do exército. Quando os levitas começaram a dizer: porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, os próprios inimigos brigaram entre eles e Israel não morreu nenhuma pessoa sequer. Eu quero finalizar com esse versículo. O que eu quero dizer para vocês é aquele versículo de Isaías que diz assim: porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. O ano de 2025 será um ano de aumento. Não importa o que aconteça no mundo. Eu não estou trazendo uma palavra de medo, eu estou trazendo uma palavra de fé. Você não entendeu? Se vier alguma coisa ruim no mundo, não é para você ficar desesperado. Pode ser que tenhamos uma terceira guerra mundial. Pode ser. Tivemos a primeira, tivemos a segunda. A igreja está aqui. Diga: estamos aqui. Pode ser que venham coisas chocantes no mundo. Há muitos rumores de guerra. O presidente dos Estados Unidos disse que vai fazer um monte de coisa. O presidente da Rússia disse que vai fazer um monte de coisa. Pode acontecer muitas coisas, mas você não tem que estar abalado com isso. Eu estou falando uma palavra do Senhor, aqui não é uma palavra de homens. A palavra do Senhor é: creia e você será protegido. Creia que você não só será protegido, mas haverá um aumento de provisão, haverá um aumento de unção, haverá um aumento de graça, porque o ano passado nós tivemos uma palavra que disse que era um ano de graça superabundante. Quantos milagres nós tivemos aqui? Vocês, né? Passaram tempos orando e Deus abriu uma porta poderosa. Esse homem aqui está num emprego maravilhoso, onde ele é supervisor da região sul. Ele está para ir para os Estados Unidos. Um monte de coisa aconteceu na vida dele, na vida de outros que estão aqui. Gente que estava desempregado. Por quê? Porque Deus falou. Deus falou: esse ano de 2024 será um ano da superabundante graça. E o mesmo Deus está dizendo: mesmo que as trevas cobram o mundo, mas sobre você há uma garantia de glória do Senhor. Então, em vez de ficar triste e abatido com medo, se alegre, porque está muito próximo o retorno de Jesus, está muito próximo o arrebatamento, e Deus está chamando essa geração, comissionando essa geração para a última colheita. Então, por isso que diz o que está escrito na palavra: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Cristo, nessa noite de virada do ano, está esclarecendo a tua vida para uma mudança de vez. Não, vamos parar desse evangelho hipócrita só de palavras e nada. Nós vamos agora, vai acontecer sobre as nossas vidas. O poder de Deus foi liberado dos céus no dia de Pentecoste. Esse mesmo poder vai operar sinais, maravilhas, conversões e curas. Esse ano de 2025 é um ano muito bom. Será um ano muito bom, porque vocês vão ver a mão do Senhor guardando vocês. Vocês vão ver a mão do Senhor prosperando a sua vida. Vocês vão ver a mão do Senhor, como disse Esdras e Neemias, a boa mão do Senhor, a unção do Espírito Santo, trazendo para você as riquezas das nações. Põe aí o horário, 2 minutos, né? Isso. Agora eu quero que todo mundo fique em pé. Grupo de louvor, não fica aí, pode ficar. Eu quero que você fique com sua família. Amém?
Eu quero que você procure seus familiares nesse momento. É um momento onde você vai ficar junto e onde nós vamos agradecer ao Senhor. Aleluia, oh aleluia. Diga comigo, 2025 será um ano de aumento. Diga, eu recebo, Senhor, a Tua palavra sobre mim e sobre minha família. Oh Pai Celestial, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, que a unção aumentará, que a provisão aumentará, que a saúde aumentará, a direção aumentará, o ministério aumentará, os dons aumentarão, a alegria aumentará, a paz aumentará, a provisão, a prosperidade, as portas abertas, os presentes inesperados, o favor diante das pessoas. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, nesse momento que esse ano termina, nós queremos agradecer por esse ano maravilhoso de 2024. Paizinho querido, obrigado por esse ano, obrigado, Pai, pelo ano de 2025, esse ano que se aproxima, obrigado por todas as Tuas bênçãos, pelo Teu favor, pela Tua unção, pela Tua graça, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Rendemos graças a Ti, Te louvamos e Te adoramos. Aleluia! Feliz e próspero 2025. Oh, abraça a tua família. Oh, abraça a tua família. Obrigado, meu Deus, por minhas filhas e minha esposa. Obrigado, meu Deus, por esse povo dessa igreja. Obrigado pela honra de poder fazer parte do Teu corpo. Obrigado, Senhor, pela honra de receber palavras que vêm do alto. Obrigado, Senhor, pela honra de poder chegar à Tua presença. Oh, eu declaro sobre a vida de vocês um ano de 2025 próspero, abençoado, cheio da graça, do favor de pessoas, a graça de Deus, a cura. Eu declaro portas abertas em nome de Jesus, declaro direção do Espírito Santo, declaro salvação sobre a tua vida, a bênção do Senhor, a boa mão do Senhor sendo manifesta na tua família, na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia.